vírus originado da raiva acabou sofrendo uma mutação para atingir os humanos de forma mais eficaz. Ele era totalmente contagioso. Então o governo da cidade impôs quarentena obrigatória, onde nenhum civil poderia sair ou entrar da cidade, e são recomendados a ficar dentro de casa, até que uma organização mundial humanitária, a GRE, se propôs a ajudar no combate à contaminação. Eles chamaram os melhores cientistas do mundo para desenvolver uma cura dentro da cidade. Porém, o máximo que conseguiram foram criar um inibidor dos efeitos do vírus, chamado de antizina. Sem perspectiva de melhora e a contaminação aumentando, a GRE desistiu de tentar curar as pessoas, e só começaram a enviar caixas de antizina pelo céu, tipo como se fosse um drop. Sabendo que a cidade foi praticamente abandonada e só tem zumbi lá, como que vira um volátil? Bom, não se sabe ao certo de como que eles são formados, porém eu formulei uma teoria que faz muito sentido, baseada no vídeo desse cara aqui. Enfim, os voláteis são formados a partir da seletividade do vírus, quando ele encontra um hospedeiro que tem mais chances de ser um bom volátil. Por exemplo, algumas pessoas nascem com um ganho de massa muscular mais fácil, outras retêm mais gordura e outras perdem mais gordura. Quem for rato de academia vai entender. Algumas têm mais predisposição de contrair certas doenças e outras são mais fortes a certas doenças. Isso é um fator biológico presente em grande maioria dos seres vivos, e nessa questão dos voláteis não é diferente. O vírus pode mirar mais em pessoas que possuem um metabolismo naturalmente acelerado. Como o vírus Haran é originado da raiva, ele controla o sistema nervoso central, ou seja, altera o seu comportamento. Uma dessas alterações é a aversão à luz, evitando o máximo possível o sol e lugares iluminados, por causar desconforto extremo a eles. Então, o vírus infecta essas pessoas, controla suas mentes e os leva a lugares solitários, sem nenhum tipo de luz, parecido com o que o fungo Cordyceps faz. Assim, com um hospedeiro em um lugar propício para o vírus, começa a volatilização, ou seja, o hospedeiro começa um tipo de metamorfose. Um tipo de matéria viva ou fungo, sei lá o que é isso, feito de carcaças de humanos trazidos por zumbis biters, se aglomera ao redor do seu corpo, formando um tipo de casulo, onde o seu corpo sofre alterações brutais em pouco tempo para se tornar um volátil. Então, os ombros, braços, pernas, crânio, mandíbula, costas, tudo fica maior nessa pessoa. Seus músculos ficam maiores e mais densos e os ossos se alargam e se reestruturam para formar novas partes no corpo, rompendo a pele e causando enorme dor. As evidências que mostram isso primeiramente, que os voláteis eles são mais altos que o nosso protagonista, e tipo, são todos os voláteis que são mais altos. A outra evidência é que as últimas costelas são soltadas para fora. E para você entender melhor o porquê que isso é importante, os últimos 3 pares de costelas são ligadas umas nas outras por uma camada de cartilagem, ao invés de serem ligadas ao externo, como as outras, tanto que são chamadas de costelas falsas. Com isso, elas têm menor estabilidade, digamos assim. E quando o vírus força o crescimento ósseo, elas crescem ao ponto de se romperem entre si e furarem o bucho do volátil. E outra coisa, a sua mandíbula é desse jeito por conta do mesmo problema. O crescimento muscular foi tão exagerado que a parte mais frágil acabou sendo rompida e deixando ele com a boca dividida. Por exemplo, se você pegar um pedaço de pau e começar a juntar os dois extremos dele, o meio, uma hora ou outra, vai acabar se rompendo. E é isso que acontece com a boca do volátil. Como essa transformação é rápida e bruta, a pele do hospedeiro é rasgada nas regiões que teve um crescimento descontrolado. Por isso que ele tem as costas e os ombros vermelhos. É só carne viva. E lembrando, tudo isso enquanto o hospedeiro ainda está vivo e consciente. Tanto que na DLC The Fallen, nós vimos um volátil que implora por misericórdia, por estar sendo queimado vivo, enquanto ainda é transformado em volátil. Então a vítima sente toda a dor da transformação e não pode fazer nada quanto a isso. Ou seja, uma pessoa que vira um volátil perde totalmente sua humanidade. Ele vira outro ser, mas, por virar outro ser, precisamos agora entender como que ele se comporta e a biologia por trás dele. O volátil ele é, definitivamente, diferente dos demais zumbis, por ser o mais inteligente, apresentando o comportamento de bando, criando ninhos em lugares escuros e apresentando um tipo de comunicação entre si. 「
Por isso, qual a função deles para o vírus? Pois todos os seres vivos têm como objetivo crescer e se reproduzir. Para vírus não é diferente. Por isso, o volátil precisa ter alguma utilidade. E eu acho que descobri, olhando o comportamento das formigas. Vamos entender uma coisa primeiro. Os voláteis são biologicamente um superpredador. São seres criados pelo vírus para não serem nada mais nada menos que caçadores de topo de cadeia. Para se ter uma ideia, o vírus provavelmente está sempre bombardeando o volátil com adrenalina e cortisol, que faz ele ficar sempre em estado de alerta. A evidência disso é que ele sempre tem uma respiração pesada e olhos abertos, e o volátil sempre está na ponta do pé, indicando que ele está sempre em estado de caça. E se você não sabe, quando caçamos em alta velocidade, nós usamos a ponta do pé para gerar impulso, como se fosse uma alavanca. Por isso que os animais caçadores que precisam correr muito rápido têm pés nesse formato, como uma alavanca que joga o animal para frente. Por isso o volátil sempre fica na ponta do pé, sempre pronto para correr em máxima velocidade. Segundo, os voláteis eles conseguem se reproduzir, não pelo jeito normal, digamos assim, mas eles conseguem criar ninhos e se reproduzir pelo aquele jeito da metamorfose que falamos mais atrás. Entendendo isso, eu fiquei pensando por que o vírus precisaria criar uma categoria de seres feitos para serem máquinas de matar. Seria para alimentar toda a colônia? Eu acho difícil, já que são zumbis, poxa, só eles irem morder alguém. Então eu olhei para uma formiga. Em suas colônias, cada uma nasce em castas que desempenham um papel para ajudar a colônia a expandir e se manter. As operárias também são responsáveis por cuidar dos ovos e larvas da rainha, alimentando-os e cuidando deles para garantir um desenvolvimento saudável. Além disso, elas mantêm e expandem o ninho, escavando túneis, reparando danos e gerenciando resíduos. Em paralelo com os biters. Os biters são os zumbis mais lentos e mais comuns. Tu encontra eles em basicamente todo canto. Porém, como eu disse lá no começo, os biters eles levam carcaças de humanos para lugares sem nenhuma luz e escondidos, ajudando a criar o ninho dos voláteis, o que bate com a descrição de uma formiga operária. Em colônias de formigas, algumas operárias são responsáveis por explorar o ambiente antes das operárias mais lentas saírem. Elas localizam a oportunidade de comida, lugares seguros e ameaças, garantindo que a colônia não se exponha ao perigo sem necessidade. Quando encontram algo, voltam e alertam o restante da colônia. Elas saem sozinhas ou em pequenos grupos e correm pelo ambiente. São rápidas e ágeis, pois precisam cobrir grandes áreas. Se encontram algo útil, alertam as outras formigas exploradoras. Agora um paralelo com os virais. Os virais são os primeiros infectados a reagir a um sobrevivente. Eles são mais rápidos, ágeis e sensíveis do que os biters. Quando detectam um humano, eles gritam e alertam outros infectados. Eles patrulham as áreas, como formigas exploradoras, por mais que isso aconteça mais de noite. Se te veem, te perseguem incansavelmente e chamam outros infectados. Assim como formigas exploradoras avisam a colônia, os virais alertam a colônia viral da presença de humanos. Algumas espécies de formigas têm soldados muito maiores e mais fortes que as operárias comuns. Sua única função é proteger a colônia e eliminar ameaças. Elas geralmente ficam dentro do formigueiro e só saem para lutar quando há oportunidade. Elas têm mandíbulas enormes, capazes de cortar inimigos ao meio, uma armadura mais resistente, um corpo mais duro e resistente a ataques. Se uma detecta uma ameaça, todas atacam juntas. E algumas espécies de formigas soldado preferem emboscadas noturnas, como as formigas correição e as formigas vampiro. Os voláteis são os infectados mais fortes e mortais, só saindo à noite. Eles caçam e destroem qualquer um que invada o território da infecção. Durante o dia, ficam escondidos nos ninhos, protegendo eles. A sua mandíbula é dividida e suas mãos em formato de garra, que conseguem perfurar qualquer um. Eles têm um corpo mais resistente, muito mais musculosos e densos que os virais ou biters. E eles movem-se em grupos, porque se um volátil detecta um inimigo, todos os outros são alertados. Então, se a infecção realmente segue um modelo de uma colônia biológica, então podemos traçar uma divisão de castas, parecido com um formigueiro, onde os voláteis ocupam a posição dos soldados de elite, ajudando a colônia viral a se defender contra grandes ameaças, como soldados treinados ou sobreviventes experientes.